dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do lugar onde cada um ou cada uma está assistindo esse vídeo agora. Eu quero começar agradecendo aos ouvidos pelo convite de participar nesta conferência com o tema Escutar para Reconciliar. Antes de eu me apresentar, eu gostaria de dedicar esse vídeo a todas as pessoas desse mundo que pregam e praticam a paz e que através das suas ações de amor, de generosidade, fazem deste mundo um mundo melhor. Ao escutar os outros com humildade, com respeito, com generosidade, fazendo com que essa escuta desperte a humanidade que existe em cada um de nós. Meu nome é Nélia Vera Taimo, eu sou socióloga de profissão, nasci e cresci no Brasil, em São Paulo, e me mudei para Moçambique em 1985. O que me trouxe a esse país me fez revisitar os meus 40 anos em Moçambique. Ao pensar o tema para essa conferência, eu me revisitei nesses 40 anos e me perguntei, quem eu era quando eu cheguei aqui? O que eu sou agora? O que aconteceu nessa minha jornada, nesse meu caminho de 40 anos em Moçambique? Que mudanças se operaram em mim? O que eu senti? O que eu vivenciei? O que é que eu sinto agora? O que me trouxe a Moçambique foi o amor. Eu me apaixonei por um moçambicano que estava estudando no Brasil naquela época e ao terminar os estudos deveria regressar. Então, nós discutimos e chegamos à conclusão que queríamos viver juntos para o resto das nossas vidas. E assim decidimos casar, casamos no Brasil e em 1985 eu me mudo então para Moçambique. Antes que alguém me pergunte, porque sempre perguntam, mas ainda está com o mesmo marido? Sim, ainda estou com o mesmo marido. Faz 40 anos, somos felizes e temos 2 filhas em Moçambique. Então, quando eu cheguei, eu era uma jovem de 25 anos, recém-casada, saindo do país de origem pela primeira vez. Eu cheguei com muito entusiasmo e muita curiosidade para conhecer esse meu novo lar. Fui acolhida com muito amor, com muito carinho, com muito acolhimento por todas as pessoas com quem eu convivia naquela época. Naquele tempo não havia, era um tempo muito diferente, não havia redes sociais. E mesmo o contato, por exemplo, com o Brasil, através de telefone fixo ou de correio, não era fácil. Eram coisas que levavam muito tempo. Isso me obrigou a viver no presente e a conviver com as pessoas e a escutar ao máximo e tentar enxergar ao máximo aonde eu estava, o que acontecia à minha volta. E para mim tudo era diferente e igual ao mesmo tempo, porque havia muitas semelhanças com o Brasil, mas havia também muitas diferenças. E essas diferenças me causavam estranhamentos, indagações e traziam perguntas para as quais não haviam respostas fáceis. Eram situações complexas que exigiam respostas complexas. Eu aprendi logo que para aprender mais e compreender mais, eu tinha que escutar mais e falar menos. O que era difícil para uma jovem que chegou aqui muito estressada, vindo de São Paulo. Eu era estressada, imediatista, queria respostas rápidas, queria soluções rápidas para problemas complexos. Sempre tive muita sorte em Moçambique. Fiz ótimos amigos, tive ótimos colegas de trabalho. E o próprio exercício da profissão me fez entrar em contato com diferentes grupos, em diferentes partes de Moçambique, o que me obrigava a escutar mais,
a olhar mais, a olhar com o coração, a ouvir com o coração. E essas situações em que eu me colocava fizeram com que eu me revisitasse e me reconciliasse com o meu passado, revisitasse meus valores, questionasse as minhas atitudes, os meus comportamentos, que sonhos eu tinha para a vida, que visão de ser humano, que visão de desenvolvimento eu tinha para o mundo. E eu tenho muitas histórias em Moçambique, durante esses 40 anos, me proporcionada principalmente pelo meu trabalho, e eu escolhi uma história para compartilhar nessa conferência. E eu resolvi contar essa história porque é uma história que até hoje tenho viva na minha memória, pelos valores de solidariedade, de humanidade, de força e coragem, numa situação tão adversa que, em princípio, talvez isso não fosse possível. Então, vou contar qual foi essa situação. No ano de 2000, no sul de Moçambique, foi afetado por grandes cheias. Maputo, Gaza, Inhambane e uma parte dos distritos de Sofala, que faziam fazem limite com Inhambane, ficaram literalmente debaixo d'água. E eu fui contratada por uma organização internacional para ir a este lugar, em vários lugares, vários distritos que foram afetados pelas cheias, para conversar com o que era denominado naquele tempo as vítimas das cheias. O meu papel era conversar e procurar saber se tinham recebido ajuda que lhes tinham sido enviada para fazer face à emergência e recomeçar as suas vidas, e se o que tinham recebido atendiam às suas necessidades. Eu tinha uma lista, uma amostra, um conjunto de pessoas a entrevistar, e desta amostra fazia parte mulheres com crianças, pessoas com deficiência e grupos de idosos e idosas, que são os grupos em situação de maior vulnerabilidade econômica e social, principalmente em situações de emergência. Foi assim que eu fui parar na casa de uma senhora que me recebeu com gêmeos, bebês, lindos, fortes, com aspecto saudável, ela também com aspecto muito saudável, sorridente. E logo que eu vi os bebês, eu fiz umas contas e pensei, mas esses bebês nasceram nas cheias. E comecei a conversar com ela, e ao invés de começar a perguntar sobre produtos que ela teria recebido, se os produtos foram de ajuda ou não, eu me interessei mais por aquela mulher que estava grávida na época das cheias e teria dado parto naqueles bebês. E comecei a conversa assim, quantos meses tem o bebê? E ela contou, sim, nasceram nas cheias. E eu disse, mas aonde? Se os hospitais estão embaixo d'água, posto de saúde? E ela disse, não, eu comecei a ter as dores do parto de noite, as águas já tinham baixado um pouco, mas o único lugar que ainda não tinha água era um muxé. Muxé, para as pessoas que não são aqui de Moçambique, são as térmitas, constroem um monte de terra, que podem ser enormes, ficam muito grandes. Então, ela subiu nesse muxé, porque era seco, de noite, acompanhada de várias outras mulheres que estavam com ela, que fizeram uma roda em volta delas, com capulana, para ela não ser vista por outras pessoas, forraram o chão do muxé com capulana, e com a ajuda daquelas mulheres, ela teve ali os gêmeos. E eu perguntei, mas chovia, não chovia? Ela dizia, às vezes chovia, às vezes parava. E o segundo foi mais difícil de sair do que o primeiro. Depois eles eram muito grandes, eu tive que fazer muita força. E no meio dessa conversa eu me dei conta que já
eu não estávamos mais conversando como uma pesquisadora que foi entrevistar uma vítima da cheia. Para mim, aquela mulher era tudo menos vítima. De repente, eu me dei conta que nós nos conectamos, era o coração de uma mulher com o coração de outra mulher. Eu já era mãe, eu sabia o que era dar parto, tanto natural como cesariana. Então, eu comecei a ficar curiosa. Como é que foi? Se teve que fazer muita força, se saiu rápido, e o que ela sentiu depois. E ela rindo, depois no fim disse, fez muita força. A única coisa é que quando eu acabei, eu tinha tanta fome, porque fiz muita força para ter os bebês. E eu sabia, como eu tive parto natural, que depois do parto a gente sente uma fome de leão, devido a toda a energia que a gente gastou para colocar aquele ser humano. E essa história me impactou muito, porque eu até estava esquecendo que eu tinha que perguntar para ela o que ela tinha recebido e se aquilo tinha sido de ajuda para ela. E rimos muito, e eu saí daquela conversa com uma alegria tão cheia de vida e refletindo sobre, gente, aquela mulher deu a vida a 2 vidas, numa situação de não vida, onde só se falavam de mortos e de perdas. Mas eu saí com meu coração cheio e eu senti que ela estava cheia de alegria, também cheia de felicidade. E eu resolvi contar essa história porque eu vivi muitas histórias semelhantes a Moçambique. Essas histórias me tornaram um ser humano melhor. Essa é a resposta que eu tenho para os meus 40 anos de Moçambique. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que aquela jovem estressada e que queria respostas imediatistas aos 25 anos. Então, eu sou uma pessoa mais generosa, mais solidária, menos egoísta. Sou uma pessoa que escuto mais, gosto mais de escutar do que falar. Mas eu só pude me tornar essa pessoa melhor porque eu escutei com o coração. E muitas pessoas me escutaram com o coração também. Então, eu sou um ser humano melhor porque convivi neste país lindo que é Moçambique, que eu adoro, com moçambicanos e moçambicanas incríveis, que estão sempre bem dispostos a ajudar, sempre tem um sorriso. Nada é um problema, tudo vai ser solucionado. E são pessoas que escutam com os olhos, escutam com os ouvidos, escutam com o coração. E nem sempre são escutadas. Então, eu queria aproveitar aqui e agradecer. Obrigada, Moçambique. Obrigada, moçambicanos. Obrigada, moçambicanos, por ter me tornado um ser humano melhor.